Agora faço. Antes, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite da FGV e parabéns pela iniciativa. Acho que esses momentos de troca são sempre muito importantes. E começar aqui é uma dificuldade muito grande também, né? Mas vamos lá tentar passar aqui o que a gente conseguiu até avançar com a automação de dados na coleta dos dados do mercado. Vou passar. Primeiro, rapidamente, o que é a Hypera, né? A Hypera é um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil. Provavelmente não conhece o nome Hypera, mas alguns nossos produtos, com certeza. Benegripe, Buscopan, Engolf, Valplex, Brasil, Deus Alexandra, a gente fala do Corinthians, né? O Quintalena, genéricos, então... Primeiro, o contexto, né, do problema. Eu acho que quando a gente fala de problema, o próprio inventário, às vezes, já é um grande desafio. Acho que eu poderia sintetizar esse slide falando do inventário. E hoje a gente completando, na verdade, 10 anos também do nosso primeiro relatório publicado aqui no Diário do Papel, que foi em 2014. Então, de lá para cá, a gente tentou aí amadurecer o nosso inventário e conseguimos ali fazer vontade de automação dessa coleta de dados. Primeiramente, com relação ao problema, né? Muito dado manual, às vezes até no próprio, vocês vão ver aqui mais para frente, a gente tem muita coisa no SAP, mas a extração desses dados no SAP também, às vezes, é um problema. Inserir dado, faz os códigos, centros, unidades, assim, então é um problema. O próprio volume de dados, a gente vai gerar um relatório lá com 1.000, 1.500 linhas de informação, então esse volume de dados, tratar essa quantidade de dados também é um desafio. Dependia do conhecimento particular de uma pessoa, acaba que ficar dependente de uma pessoa é complicado. Essa pessoa, que no caso sou eu, mas a gente tenta difundir ali dentro do setor para que todos saibam. Os equivalentes, claro, estou extraindo bases, tratando um monte de dados, está suscetível a erro. E o tempo desprendido. Então, assim, ali a gente tem hoje, contextualizando, a gente tem meta de emissão. Então, não dá para a gente fazer um relatório, um inventário uma vez por ano. E o que aconteceu lá no mês de julho, no mês de junho, no mês de janeiro? Será que a gente consegue ou não tratar no inventário realizado uma vez por ano? Então, isso fica muito complicado para a gente. Então, o desprendimento de tempo também foi um fator de problema para isso. Então, qual foi a solução proposta? Justamente a automação desses dados. Como é que a gente consegue extrair isso de forma rápida e trabalhar esses dados? Então, foi justamente isso que a gente quis e pretendeu ali, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Dar maior agilidade ali para organizar e monitorar esses dados, e além de assegurar a maior responsabilidade de segurança nesses dados, porque o nosso inventário já tem, justamente dessa época, o nosso inventário ele é certificado e lá tem a parte de auditoria de terceira parte. Então, ter a segurança desses dados para a gente também era muito importante. As nossas metas, a nossa meta, na verdade, ela é basicamente uma meta de escopo 1. Então, por isso que a nossa automação está focada em escopo 1. E esses dados de automação, eles têm mais ou menos, eles correspondem, na verdade, a mais ou menos 90% das nossas emissões de escopo 1. Aqueles outros 10%, a gente ou trata normalmente ou faz estimativa, porque não vai ter um grande impacto ali no final do dia nas nossas emissões. Então, a gente focou aqui no nosso maior problema enquanto emissões. Tá? Vamos lá? Então, como que a gente fazia e como a gente faz hoje? Esse um dia que eu coloquei foi depois de muitos estudos, sabe? Então, assim, o nosso inventário, na verdade, quando a gente ia fazer o inventário, demorava muito mais tempo que isso. Depois de um certo amadurecimento, a gente conseguia fazer uma manipulação mais rápida desses dados. Ali, com um dia de trabalho, a gente conseguia gerar os relatórios, os gráficos, enfim, trabalhar esses dados. Mas como é que era basicamente? A gente tinha o sistema SAP, então a gente acessa os dados lá do sistema, configura as visualizações, gera o relatório em cima de um Excel. Aí depois tem que trabalhar todo aquele Excel, salva o relatório, trata o dado, gera dado, gráfico, enfim. Então, mais ou menos cerca de um dia até transportar para a ferramenta do GHD Protocol. Tudo isso que a gente fazia em um dia, a gente conseguiu automatizar isso dentro do SAP no Power BI, e hoje eu coloquei um clique aqui, mas na verdade, eu vou até mostrar para vocês, eu posso passar também, na verdade o relatório hoje ele é publicado
online. Então, na verdade, não precisa nem dar um clique. Eu abro um Power BI aqui no celular, aqui eu tenho uma está gerando uma visualização, e os nossos indicadores eu vou clicar aqui e vou gerar um indicador aqui do GHD Protocol. Entendeu? Normalmente eu não deixo no celular, no dia a dia, no computador, mas a gente está em uma reunião, enfim, conversando sobre algum assunto ali na utilidade, por exemplo, nosso consumo maior é de óleo diesel, óleo BPF, era. Então a gente consegue ali dentro das áreas trabalhar esses dados com as pessoas. Então a gente consegue gerar um relatório aqui já de forma automatizada. Isso ele é feito todo dia às 7 horas da manhã. A gente fez uma programação para que gere um relatório no SAP às 7 horas da manhã. E às 8 ele sobe o Power BI e sobe também para o sistema. Então, a nossa configuração permitiu que a gente coletasse todos esses dados de forma automatizada e já gerar os dados para poder serem trabalhados. Aqui um detalhe que a gente não tem hoje ainda, por exemplo, eu consumi lá 100 mil litros de óleo diesel, isso corresponde a X de emissões. Porque quando eu chego lá no cara da utilidades, por exemplo, você fala para ele assim, olha, esse mês você aumentou sua emissão em 1.000 toneladas. Ele vai olhar para mim e falar assim, e aí, né? Então, a gente trabalha ali muito com as áreas, em cima do dado mesmo, do consumo, do quanto ele está ali consumindo daquele tipo de material. Pode passar. Então, aqui é uma tela que eu mostrei para vocês aqui no celular, então eu consigo filtrar aqui por material, eu consigo ver mês a mês, eu consigo ver um acumulado, eu consigo ver por ano, já tudo de forma automatizada, eu consigo filtrar por centro, o centro que a gente chama é a localidade, né? Então a gente consegue já visualizar aqui dentro do Power BI todas essas informações e isso é gerado e atualizado diariamente, todo dia às 7 horas da manhã. Pode falar. Como é que foi o plano de implementação das funções para isso também, né? Então, o primeiro desafio é a parametrização dos dados no sistema. Então, assim, qual que é o código do óleo diesel? Qual que é o código do óleo BPF? Então, a gente teve que fazer uma busca detalhada de todos esses códigos. E uma questão que o pessoal também me pergunta se tinha um código novo, né? O que eu faço? Então, todos esses códigos eles passam por nossa avaliação de serviço no sistema. A gente olha, tem outras demandas também, não só de HV protocolo, mas a gente consegue identificar esses novos códigos e vai lá e faz uma parametrização rápida no sistema para inserção de um novo código, de um novo centro, de uma nova localidade. Já fez assim que eu falei, na parte do levantamento dos códigos de material. E aí uma coisa que a gente fez também, falando ainda de código, é que óleo diesel, por exemplo, eu posso ter às vezes lá no sistema 10, 15 códigos. Aqui no sistema do Power BI eu filtrei aqui para óleo diesel. Eu posso ter outro exemplo aqui, que também está no filtro, GLP. Lá dentro da empresa tem GLP para combustão estacionária e tem GLP para combustão móvel. Então, os códigos específicos para combustão móvel, eu já confiro o dado como combustão móvel. Os dados para combustão estacionária, eu já confiro os dados da combustão estacionária. Então, eu dou um clique e consigo, inclusive, verificar em qual categoria que ele vai ser enquadrado, tá? Outro desafio, que é a associação de diversas plantas. Então, a gente tem muitas aquisições, então tem plantas novas, então também é um desafio associar essas novas plantas. Porque na geração dos relatórios tem autorizações para visualizar dados daquela planta específica, então isso também foi um desafio. A própria comunicação de SAP com o BI, né? Qual é o tipo de planilha ou de ferramenta que eu vou gerar para que não tenha ali um tipo de divergência de dado, erro, enfim. Então, também foi um desafio. O próprio desenvolvimento do BI, tá? Então, quem desenvolveu o primeiro BI que fui eu. Eu não sabia nada, cara. Para mim foi uma oportunidade de aprender um pouquinho ali, tirar um tempo para poder aprender das comunicações que existiam e gerar o relatório, mas foi um desafio. E por último aqui, eu já expliquei, que é justamente a descrição do código, entender aqui, na parte de suas descrições, as suas emissões associadas. E as soluções, né? O que a gente teve de solução para vencer esse desafio? Primeiro, a integração com a área de digital. Então, a gente tem uma área de digital muito forte interna, e ali eles nos auxiliaram também a gerar toda essa automatização, toda essa automação para gerar os dados. O desenvolvimento interno com a solução, então aqui a gente não tem nenhuma contratação de software, não teve nenhum custo a mais, por exemplo, de implementação, que não as pessoas do time de sustentabilidade e do time de digital. E testar e validar. Então, a solução é testa, valida, olha se aqueles dados realmente são confiáveis, testa e valida as informações. Então, isso foi o que a gente tentou ali implementar enquanto automação de dados. Sabe? E os resultados, né? Com essa automação. Então, a gente consegue ter uma análise crítica mais aprofundada
e rápida. Então, a gente tem um monitoramento mensal, por exemplo, com as nossas emissões. Então, a gente tem meta de redução de intensidade de emissões. Então, a gente precisa de um relatório de forma rápida também. Então, isso ajudou bastante. E tem uma análise crítica aprofundada. Então, ali com os filtros, eu consigo verificar, por exemplo, eu quero, estou numa reunião, o diretor pergunta, eu quero a diferença do dado de consumo dessa unidade para essa unidade. Ali, rapidamente, com o clique, eu já consigo modificar os parâmetros e já traz as comparações. Então, comparar é muito mais fácil, né? Melhorias que a gente buscou ali e tem que conseguir direcionar todos os maiores consumidores, então a gente consegue identificar rapidamente onde estão os maiores consumos. A celeridade nas tomadas de decisão, como eu falei, eu já comentei com vocês. Melhoria na visualização desse progresso, né, em relação às nossas metas. Então, a gente consegue, de forma bem simples e rápida, fazer essas verificações. Essa independência no monitoramento de geração de dados é justamente o que eu falava. Antes estava concentrado em mim, hoje o time já rapidamente consegue gerar um dado do gerar protocolo e olhar ali as nossas emissões, como está piorando nesse sentido, estou melhorando aqui. Tipo um vazamento, por exemplo, de CFC para emissão fugitiva. Rapidamente a gente consegue identificar e agora manutenção. O que aconteceu aqui? Não, a gente teve um problema nesse equipamento, já foi feita a manutenção. E aí permitiu também, que a gente, não é o foco aqui desse fórum, mas a gente permitiu uma redução de intensidade de emissões de 28% de 28% da nossa intensidade com base em 2019, né? Então, acima da nossa meta estabelecida. A gente tem uma meta estabelecida para 20% em 2030. Então, o pessoal já está até tendo revisar essa meta, né? Atingindo a meta. Então, esses são os resultados aí da automação da nossa ferramenta. E ações futuras. Então, a gente não para. Na verdade, assim, o processo do GHG de inventário, eu chamo de um processo de construção sempre. Então, tem 10 anos que a gente faz o inventário. Esse ano a gente já está modificando os nossos relatórios para ter um pouquinho mais de informação, trabalhar um pouco melhor esses dados. A gente está inserindo dentro do sistema um monitoramento de emissões de escopo 2. A gente está usando uma linguagem de Python aqui dentro das faturas de energia e água. Isso não traz esse consumo direto lá do nosso, pelo menos no nosso sistema. Não traz direto consumo em quilowatts, por exemplo, e água, estou falando de água, mas a gente está desenvolvendo junto, tá? Então, não traz direto lá dentro dessa API, então a gente está fazendo uma extração de forma automatizada também para colocar dentro desse relatório que eu apresentei para vocês. Hoje, a gente tem cerca de 90% das nossas emissões dentro desse relatório. Mas 7% ele corresponde à nossa frota de veículo. Isso é um relatório simples de trabalhar também, isso não estava no nosso farol, porque não correspondia ao maior volume de informações. Mas hoje a gente vai conseguir inserir também, que são esses tickets, né, de abastecimento. Então, ele consegue consumir gasolina, consumir etanol, enfim, diesel, e a gente vai também extrair e incluir esse monitoramento dentro do sistema. E, por fim, a gente vai incorporar os fatores de emissão. Hoje a gente extrai esse dado, eu coloquei um diesel aqui, e lá, 1 milhão de litros de óleo diesel. Então, eu pegar esse dado e colocar na ferramenta do GHG Protocol. Hoje, digitar um dado. Mas a gente está colocando também dentro do sistema esse fator de conversão para já sair ali mais um relatório de conversão em sistema de emissões mesmo, né, em toneladas de carbono. Finalizei por aqui. É isso, a gente tem que passar de forma rápida, né? Que vai reduzir, não sei se eu gasto. Um papel aí para dúvidas, enfim, para comentar. Pessoal, Fique à vontade. obrigada. Agradeço muito a apresentação. Agora a gente abre a parte das dúvidas. Eu vou pedir só para tentar falar um por vez, porque nossos microfones estão aqui por cima, para o pessoal poder ouvir lá de casa também, tá? Então, se vocês quiserem começar, o pessoal de casa também pode fazer pelo Q&A, perguntas, e eu vou falando aqui para o palestrante, tá certo? Certo. Victor Salveiro, do Banco do Nordeste. Quando você trouxe agora desenvolvimento de água e energia, você tratou da questão dos valores que você não possui no sistema. No escopo 1, o teu sistema SAP, ele já tinha os valores como consumo de combustível, quilometragem, ou isso teve que passar por alguma manutenção para alterar o sistema? Muito pouco, muito pouco. Basicamente, os dados já estavam no SAP, por exemplo, consumo de combustível. Lá já trazia lá
o consumo de litros. Inclusive, a gente colocou isso dentro do sistema também agora para facilitar a questão de unidade emitida, por exemplo. Mas a gente tem outros consumos que a gente não mexeu no código. Vou dar um exemplo. O CFC. Uma pessoa vai lá e compra um cilindro de 11,89 quilos. É isso mesmo, tá? O valor. É isso, 11,89, porque eu estou lembrando aqui. Então, a gente, dentro do sistema, dentro da ferramenta do BI, a gente fez a conversão para quilos, por exemplo. Então, lá ele traz uma unidade no sistema, no SAP. Aqui é uma unidade de 11,89 quilos. O 11,89, ele não estava ali dentro do sistema, mas eu tenho que ter essa preocupação de fazer essa conversão. Aí a conversão é feita dentro do sistema. A gente não mexeu no código lá dentro do SAP. Mas é uma possibilidade. Se aquilo me incomoda, eu não conseguir, por exemplo, fazer isso dentro do sistema nosso de automação, eu posso voltar no cadastro e falar assim, ó, bloqueia esse cadastro para a gente, cria um novo e já traga a unidade medida, por exemplo, em quilo. A gente não teve que fazer, mas é perfeitamente possível. É mais ou menos isso, porque a preocupação é essa, porque o sistema não estava preparado para registrar esses valores e questões como quilometragem, litro de combustível, ele muitas vezes entra como nota fiscal e não necessariamente o valor em si. Sim. Aí como você trabalhou essa questão? É justamente isso. Certo. Mais alguma questão? Tem um Felipe do TGG. Tenho dificuldade que eu vi que você falou algo parecido. Muitas vezes a gente tem o diesel, por exemplo, só que aí o diesel sai do SAP para uma ponte, que é um posto de combustível, e dali ele vai para dois tipos de equipamentos móveis ou fonte estacionária. Você tem alguma situação desse tipo? Sabe? Aqui a gente tem o GLP, por exemplo. O que a gente conseguiu fazer foi justamente ter códigos específicos de entrada de nota fiscal. Então, tem um código específico, por exemplo, para o GLP para o refeitório. E eu tenho um código específico de GLP, por exemplo, que vai para as minhas empilhadeiras. Foi feita uma diferenciação de código. Agora, a gente não se deparou com isso. Tem um posto de combustível ali, vai um X para outro e, na verdade, T, desculpa. No nosso, isso não está na ferramenta de automação, tá? A gente coloca isso dentro do inventário. É porque é uma luta muito pequena. A gente tem combustível que vai, por exemplo, para esse equipamento de podar grama. Então, assim, o óleo diesel que a gente gasta na faca, por exemplo, é combustão estacionária. E é uma fração mínima ali que vai para aquela máquina de podar, enfim. Ali a gente consegue, dentro do sistema, não está automatizado, é que a gente pega dentro da automação o consumo propriamente dito. Mas quando a gente vai colocar isso dentro do inventário para formalizar e ter auditoria, eu consigo dentro dessa API colocar o centro de custo. Então, por exemplo, a pessoa lá que solicita o óleo diesel para a poda de grama é uma pessoa só. Então a gente consegue extrair ele dentro do sistema aquele óleo diesel para combustão móvel, né? Combustão móvel. Mas para a gente ter um inventário é irrisório, no monitoramento não vai fazer tanta diferença, 0,01% no geral. Tá? Mas aí lá, quando a gente vai fazer o inventário para auditoria, não, a gente faz a certificação do dado. Bom, foi enviado, o professor Berto, para feito pela educação, você mencionou que todo dia de manhã você tem uma atualização, então você não estava fazendo um inventário anual, você está diário da sua evolução ao longo do ano. Não sei se acontece com você, no fim você automatizou, do SAP em diário, que é alguém bota dado no SAP. Eventualmente, alguém pode precisar corrigir esse SAP. Como é que vocês lidam? Se isso acontece com vocês, como é que vocês lidam com essa necessidade de corrigir algum dado que já foi, às vezes até falado em uma reunião que você deu, por exemplo, a gente usar Na parametrização do sistema, isso acontece. Por exemplo, eu tinha uma entrada lá de 10 mil litros de óleo diesel e, por algum motivo, errou na entrada. Tem a operação de store. Então, dentro das linhas do SAP, eu botei tipo um mais 10 mil, um menos 10 mil, e depois um mais corrigido, por exemplo. Então, como essa automação ela é diária, isso é feito de forma automática. Dentro da parametrização do sistema, eu também contabilizo esses store, essas correções. Então, é a operação de mais e menos. E ele vai contabilizar ali esse gap, né? Hoje nós vamos fazer uma coisa que foi verificada, que foi justamente isso que você perguntou. O auditor, na última auditoria, foi a primeira vez que o auditor fez isso.
ele pegou todas as notas fiscais de entrada de um determinado tipo de produto, que é uma das maiores emissões, em um mês específico, e confrontou com o que estava no sistema. Então, ele fez justamente isso, para justamente ver essas operações, seja um tipo de estouro, etc., para justamente validar, né, o que está realmente entrando, se é o que realmente está, que eu estou esperando ali de relatório. Então, normalmente, essa operação toda. Bom, parabéns pela apresentação, acho que eu sabia. O que eu tenho dúvida? Você parte do processo na auditoria, você vai fazer uma combinação entre o BI e controle Excel. A gente não fez ainda a auditoria de terceira parte em cima do BI. Normalmente ainda é em cima do SAP. Aí fica mais por uma questão de Isso, exatamente. Mas é perfeitamente possível que tem baixa. Mas é mais uma coisa para eu explicar, mostrar para ele como é que funciona. Às vezes um print de SAP vai funcionar ali muito mais rápido e fácil para eu entender, sabe? Foi por isso que a gente não mostrou ainda o projetos. Mas não pode. Vai passar. Se tiver, Então, próxima parte. A gente tem uma pergunta aqui do chat. Pode. É o Jefferson Dias, da CLI. Ele pergunta, né? Boa tarde. Alguma razão específica para terem decidido fazer automação dentro de casa, via BI, ao invés de usar uma plataforma específica de terceiros para inventário de carbono? A resposta é sempre essa, sabe? Deu para ouvir, Normalmente a gente já fez porque eu não sei se você falou muito mas alto. a gente já fez várias cotações de automação, coleta de dados, enfim, normalmente os preços não são muito atrativos, na verdade, né? E era uma coisa que incomodava, que dava trabalho, enfim, a gente precisava ali ter algo mais rápido para a tomada de decisão. Então a gente decidiu fazer isso internamente e tem dado super certo. Tem mais uma. Você comentou que vocês estão se envolvendo em Python, ferramenta para automatizar emissões e kilowatt. Aprender, né? Dá para contar um pouquinho para a gente? Esse não sou eu que estou desenvolvendo. Contratei uma pessoa do time que a Júlia deve estar assistindo aqui, e junto com o programa da área de digital. Então, o nosso BP colocou um estagiário de digital para nos ajudar a montar essa ferramenta. Então, eu não vou conseguir contar como é que vai ser. Eu sei que em Python, acompanhei eles rodando alguns dados. Exatamente. Mas, assim, o detalhe da automação mesmo eu não conheço. Obrigada. Parabéns, né, pela implantação. Qual foi o tempo dessa transição, dessa automação dos dados? Para implantar no sabe? Assim, na parte de SAP não foi tão demorado, eu creio que porque o input dos dados ele veio da nossa área, então a gente já tinha ali alguns parâmetros, demorou ali 15, 20 dias para poder automatizar a questão do SAP. No BI, que eu tive que aprender, então demorou um pouquinho mais, né? Tipo, assistir algumas aulas, testar, enfim. Então, aí demorou um pouco mais. Mas, cerca de 2, 3 meses eu consegui desenvolver. Não foi dedicação exclusiva, tá? Então, tem outras atividades, outras demandas, aí a gente conseguiu desenvolver. Mas, se tiver, por exemplo, uma pessoa dedicada, exclusiva para isso, é claro que uma semana, no máximo 2, consegue, sim, colocar para rodar uma ferramenta dessa. Não tem nada de muito complexo, né? Tem que entender como funciona. Então, o BI e como extrair resultados lá do SAP. A gente tem mais duas perguntas aqui rapidinhas, tá? Natália Iguá Senhamento. Alguma perspectiva para emissões do escopo 3? Na Iguá, fizemos dos 3 escopos e o escopo 3 tem sido o mais complexo quanto a códigos do SAP. O escopo 3 realmente ele é complexo, para nós também ele é complexo. Por exemplo, quando eu pego logística, downstream e upstream dentro do sistema. É gigante a nossa distribuição, tanto de entrada de matéria-prima, quanto de saída de produto acabado. Mas por enquanto não, porque não está dentro das nossas metas, né, de emissão. Então a gente faz lá o inventário de escopo 3 uma vez por ano, a gente não fica monitorando isso de forma sistemática, como a gente faz que tem meta de redução. Mas realmente é o mais complexo. Quando a gente pega esse sistema de logística, muitas vezes não está integrado no SAP, são relatórios de forma
segregada, então realmente é difícil. Vou pegar um outro exemplo que a gente faz, que é casa-trabalho. Normalmente também não estava no sistema, então automatizar esse tipo de informação que é muito normal é mais complicado. Então a gente, no futuro muito próximo, a gente não tem essa perspectiva. Giovanni, as últimas atualizações do SAP já fazem o cálculo dentro dele mesmo? Por que não optaram por fazer pelo SAP? Mais uma vez, inclusive, ontem eu tive uma reunião com o pessoal da SAP para eles trazerem algumas soluções. E aí foi uma pergunta que eu fiz para ele, se para escutar a solução dele pagava, né? Porque a gente fez no passado, pelo menos uns 3 ou 4 anos, uma consulta para essa implantação. E também, mais uma vez, ficou bem caro, sabe? E aí, então, assim, mais uma vez, é uma ferramenta excelente, mas que para fazer essa automação, ela não conseguiu viabilidade financeira mesmo. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem mais uma aqui, mas é rápida, então, e aí seria a última pergunta, né? Então, Lar Cooperativa Agroindustrial. Mariana, né? Quais foram os principais erros observados na parte de integração dos dados? Por exemplo, a gente cria hoje um tipo de arquivo de Excel que é CSV. Acho que o mais complicado foi chegar nesse CSV e ter essa comunicação com o BI, porque a gente tem que pegar o dado cru mesmo e trabalhar o dado lá dentro do BI, sabe? Então, foi uma integração mesmo com o digital, de chegar numa melhor ferramenta. Então, esse foi acho que o principal desafio, né? E quando a gente faz uma inserção de um dado novo, por exemplo, a gente tem que ir lá e reconfigurar o BI, porque as linhas mudam de lugar, as colunas mudam de lugar, o que era o começo dele já não é mais o começo, já passou para 2 linhas abaixo, e uma linha que mudou, eu vou ter uma divergência no sistema. Então, o desafio é justamente esse. Pessoal, acho que pelo tempo a gente para por aqui. Não sei se você disponibilizou seu e-mail na apresentação. Mas eu posso... Então, a gente pode disponibilizar o e-mail aqui do Leonardo e aí, pessoal, quem tiver mais dúvidas, acho que pode entrar em contato depois, certo? Obrigada, gente. Vamos seguir, então, agora com a próxima apresentação, né? Depois, se você puder me dizer. Espera 2 minutos, que a gente possa pegar uma arrumação. No WhatsApp, seu e-mail, para eu disponibilizar. O pessoal do chat está pedindo seu e-mail. Bom, pessoal, então boa tarde. A gente vai voltar aqui agora com a apresentação da Beatriz Almeida, da Americanas. Então, aquele mesmo esquema, 15 minutinhos de apresentação e depois as perguntas no final. Bom, pode começar. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabenizar o Leonardo pela apresentação. É muito legal, depois eu com certeza vou querer trocar uma ideia com você. E agradecer também a oportunidade, o convite, né, do time de HG da FGV, pelo convite para estar aqui hoje. Eu sou Beatriz Almeida, eu sou engenheira ambiental. Sou hoje responsável
pela coleta, gestão, análise e o registro dos dados de emissão da Americanas. Nesse slide contém um pouco sobre Americanas. Americanas é uma varejista de 95 anos, está fazendo 95 anos esse ano. E há 10 anos a empresa ela vem desenvolvendo a estratégia ESG, né, diante de todo o cenário aí do mundo que a gente vive. E desde 2013 a gente é signatário do Pacto Global da ONU. E em 2015, a gente alinhou a estratégia ESG da companhia com a Agenda 2030, priorizando 5 ODS, com base na materialidade, no estudo de materialidade da companhia. São eles, né? ODS 4 de educação, ODS 5 de igualdade de gênero, ODS 8 de crescimento econômico, né? Trabalho decente, 10 de redução de desigualdades, e o 13, que é o foco principal da pedagogia, tudo conhece, que é o combate das mudanças climáticas. Em 2010, a gente começou a reportar nessas emissões, né, o inventário das emissões no GHG. Desde sempre, a gente fez o reporte completo das emissões, né, de todos os corpos, porém, a gente não fazia auditoria. A gente ficou reportando sem auditoria externa até 2015. Em 2016, a gente começou a fazer auditoria dos dados. E, a partir de então, continuamos fazendo durante todos os 8 últimos anos, né, inclusive esse último, a auditoria, verificação independente externa, sendo selo ouro por 8 anos consecutivos. Em 2021, a Americanas ela teve 2 aquisições. Grupo Único, que acho que vocês devem conhecer, que é o quê? Imaginário, mais. E o HNT, que é o Artifício Natural da Terra. Com essas aquisições, a nossa emissão, o nosso total de emissões subiu mais de 75%. Então, a gente viu aí uma necessidade de atuar em cima disso, né? 2021 foi o ano da aquisição e o ano que a gente, em 2022, a gente reportou esse aumento. E a gente viu a necessidade da gente coletar esses dados com mais precisão, ter acesso a esses dados, não só da operação da Americanas, mas tanto do Grupo Único quanto do HNT, a gente chama de subsidiárias, né? Para que a gente tivesse um reporte completo e consistente e confiável das nossas emissões. Para resolver isso, né, a gente primeiro, assim, aí, pegando o gancho da apresentação do Leonardo, a gente teve que literalmente dar um passo para trás e olhar para o processo do começo. Assim, a gente precisava montar um processo mesmo dessa coleta de dados. A gente, antes de tudo, antes da gente querer automatizar, que é o nosso planejamento futuro, a gente precisa criar essa constância, o conhecimento da necessidade desse reporte de dados, não só dentro da operação da Americanas, mas também das intermediárias. Então, a gente desenvolveu protocolos padronizados, né, para que todos os pontos focais da operação da Americanas e a HNT e o Grupo Único reportassem da mesma forma os dados de emissões dos 3 escopos. A gente realizou treinamento, foi extremamente necessário, porque para explicar para esses pontos focais, quando eu digo pontos focais, gente, de lojas, escritórios, centros de distribuição, enfim, Americanas, mais de 1.700 lojas e, enfim, escritórios também. Então, a gente precisou conversar com os pontos focais de reporte desses dados e explicar para eles não só como reportar, o que reportar, mas por que reportar também. Eles precisavam entender o que eles estavam fazendo ali, né? E não é só pedir o dado, pedir para eles, a gente precisa da informação do consumo de energia da loja. Por que eu estou reportando isso? Então, essa foi uma grande dificuldade para a gente ter que olhar para tudo isso de uma forma geral. E aí, com isso, a gente implementou um sistema único, online, de coleta de dados,
onde todos esses pontos focais reportavam nesse mesmo sistema. Isso para a gente que analisa é muito mais fácil, né? Porque a gente consegue consolidar tudo ali no mesmo lugar. Ainda é algo muito manual, mas com certeza facilitou muito no processo do que era no passado. E dessa forma, tendo todas as informações juntas ali, a gente consegue fazer um monitoramento e dar um feedback. Então, assim, a gente implementou que esse reporte tem que ser mensal, em todos os pontos focais. Precisam reportar mensalmente o dado que eles são responsáveis em reportar, para que a gente possa, do lado de cá, analisar, né, assim, verificar se tem alguma discrepância nos dados, verificar se tem algum número que parece estar errado. A gente já pegou algumas vezes erro de vírgula, que um erro de vírgula ele pode mudar muita coisa. Então, assim, parece que são coisas pequenas, mas que nesse monitoramento mensal a gente consegue ter uma visibilidade melhor, né? Eu estou apontando para cá, mas é por aqui. Então, como foi esse processo de implementação? A gente criou o sistema, como eu expliquei aqui, para que abrangesse toda a operação. Lojas, escritórios, centros de distribuição. E quando eu digo isso, o HNT também tem infinitas lojas, grupo único e centros de distribuição, enfim. Então, de uma forma geral. Principal dificuldade, treinamento. Né? Treinamento de todo esse pessoal para entender por que eles estavam reportando aquilo, como a gente precisava que aquilo fosse reportado, porque também tem a questão de o dado ele precisa ser reportado naquela medida para unificar, para melhorar a agilidade do processo também. E como a gente fez para superar isso? Né? A gente criou esse sistema para consolidar todos os dados e com que a gente tivesse maior envolvimento de todo mundo ali. Esse sistema todo mundo consegue acessar, todos os pontos focais conseguem acessar para entender ali também o que os outros estão reportando, enfim. Ficar mais visual, né? Aí é um fluxograma, então a gente também precisou desenhar o processo do início para que a gente passasse nesse treinamento dos pontos focais desde o início, né, do acesso ao sistema, quando eles precisariam, o que eles precisariam acessar, até esse reporte mensal, né, aí eu acho meio pequeno, mas ali sim, o primeiro processo é da coleta de dados, então desde o acesso ao sistema até, de fato, o reporte mensal de cada dado, de cada fonte de emissão. Depois a conferência de dados, que é muito ligada ao time de sustentabilidade, né, o time de sustentabilidade analisa ali os dados e vê se a informação está ok ou não está ok. E se tiver ok, beleza, a gente sobe na planilha, já que dessa planilha a gente vai fazer uma análise mais de gráficos e tudo mais para depois jogar na ferramenta do GHG. E se não tiver ok, a gente volta com o ponto focal para entender, enfim, explicar novamente o que precisa ser alterado no processo, enfim, até que volte a informação de forma confiável e consistente, né? Depois disso, aí eu acho que é igual para todas as empresas que fazem auditoria, que a gente primeiro, né, entende coloca na ferramenta de HG, entende a necessidade, contrata a empresa de auditoria e aí no dia da auditoria a gente apresenta todos esses nossos dados, inclusive as evidências, importante falar também das evidências, então além do reporte dos valores, né, esses pontos focais precisam ter todas as evidências, porque como a gente faz auditoria, a gente precisa comprovar tudo aquilo que a gente está colocando, né, todos os dados, literalmente, precisam ser comprovados. E aí depois na auditoria também a auditor checa, vê se está ok com as evidências, se as evidências estão satisfatórias ou não. Se forem satisfatórias, ótimo, conseguimos passar aí da coisa todo mundo que passa pela auditoria sabe que é um processo demorado, enfim, mas se não tiver satisfatório, a gente volta para o ponto focal de novo, até que a gente tenha total certeza e confiabilidade no dado que a gente está reportando. E aí, nosso programa não termina aí, quando termina a auditoria, porque a gente viu também a necessidade, como até o Leonardo falou, de pensar nos planos de ação, né? Então, se a gente percebe que um dado está crescendo muito, assim, uma fonte de emissão
está crescendo, principalmente energia, algo do tipo, a gente vai montar um plano de ação junto com o time responsável desse reporte. Aí eu digo junto mesmo, né? Porque a gente precisa, a gente na sustentabilidade não pode chegar e definir o que eles vão fazer, mas a gente estuda o que pode ser implementado junto a eles para melhorar, para reduzir essas emissões. A gente leva para eles, mostra o cálculo, mostra as emissões e trabalha junto com eles num plano de ação aí. Enfim, é importante que a gente mantenha esse monitoramento e esse acompanhamento do plano de ação para garantir que de um ano para o outro a gente está tendo a redução das emissões. Enfim, com isso, a gente, com esse treinamento, a aplicação desse processo todo, a gente passou a ter uma coleta mais assertiva dos dados. A gente, com esse reporte mensal, a gente passa a ter acesso a essa informação, então a gente consegue ter uma visualização, né, ali, a gente que analisa de como isso está crescendo, como se a gente está fluindo bem, ou se não, peraí, alguma coisa está errada, a gente tem que voltar e já atuar aqui de forma que a gente não tenha um aumento de emissão no final do ano. E com isso a gente teve uma eficiência operacional também, porque os times deles se mostraram muito engajados em reportar. Depois que a gente fez esse treinamento, eles entenderam realmente a importância do reporte, a importância da gente ter essa redução das emissões, enfim. Por isso que eu digo que assim, é muito importante que a gente mantenha todo mundo que está envolvido engajado no propósito da redução das emissões. Não somente que a gente utilize os dados, né? Então, a gente também percebeu que isso fez muita diferença na eficiência de como a gente conseguiu os dados. E, assim, obviamente, a gente fica, né, em conformidade, a gente fica mais alinhado às normas regulamentares para atender, né, todas as metas aí de redução de emissões. Esse gráfico, ele mostra o nosso inventário de 2023, esse último que a gente reportou agora. Aquele primeiro gráfico não mostrava, era só de 2022. A gente teve uma redução bastante de todos os escopos em 2023. 2021 está dando para ver esse pico, né? Foi o ano das aquisições. E 2023 a gente já reduziu bastante as nossas emissões. A Americanas está passando por um processo de reestruturação. Com isso, a gente teve encerramento de lojas, a gente teve encerramento de CD, a gente teve encerramento de escritórios, ainda não. Mas a gente está passando por um momento de reestruturação, mas muito também ligado, essa redução está muito ligada, acho que diria assim, principalmente ligado às nossas metas, de fato, de mitigação dos efeitos da mudança climática. A gente, em 2021, a gente tinha 37% de consumo de energia de fonte renovável. Em 2022, esse percentual aumentou para 44%. E 2023 já está em 66%. E a gente tem uma meta de chegar a 100% de consumo de energia renovável até 2030. Eu acho que a gente vai bater antes, mas a meta é até 2030. Então, assim, de fato, a gente teve um impacto dessa reestruturação na redução dos escopos, mas, com certeza, todas as ações também para a redução de emissões a gente está vendo o efeito disso no nosso inventário desse último ano. E é isso, gente. Obrigada. Se tiverem qualquer dúvida, também. Obrigada, Beatriz. Pessoal, para as partes das perguntas agora, se puderem falar um pouquinho mais alto e mais claro, para o pessoal do chat poder ouvir também, tá? Beatriz, ali você mostrou no último gráfico. Primeiro, boa tarde. Sou a Patrícia, da Neogrin. Esse último gráfico você mostra uma redução de emissões dos 3 escopos em 2023. E você me fala que teve um movimento de fechamento de lojas, né? Reestruturação da empresa. Pensando nisso, essa redução, ela está... Como que vocês conseguiram medir que a redução de emissões, ela aconteceu por realmente ter as fontes de emissões medidas, elas estarem ter reduzido a emissão mesmo da fonte, né? E não está relacionado
a essa mudança de contexto da empresa, de loja. Tipo energia. Tá. Energia, a gente fechou um monte de loja. Fechou e ela consumia energia, né? Mas, de contrapartida, a gente aumentou o consumo de energia renovável. Mas esse consumo de energia renovável, porque antes você tinha lá uma emissão por energia lá de 100 mil, porque você tinha um monte de loja. Agora já não tem mais aquele monte de loja, tem 2 ou 3, né? E daí você reduziu o consumo de energia. Como que vocês conseguiram medir essa diferença, dizendo assim, e afirmando, reduzimos mesmo, e isso daí não está atrelado a essas as fontes de emissão que saíram do escopo, que não fazem mais parte da empresa, sim, né? É assim, na verdade, de fato, como você explicando, teve um grande impacto esse encerramento de lojas, centros de distribuição, realmente, assim, quando a gente fala de escopo 3, tem a questão da questão de viagens a negócios, isso tudo reduziu, transporte também, principalmente, a gente reduziu muito, upstream e downstream, a gente reduziu muito também a venda online, a entrega online, então a gente hoje está muito mais com um foco muito maior em lojas físicas, então tudo isso impacta, de fato, todos os escopos, na verdade. Escopo 2, energia de loja, com certeza, as lojas que fecharam impactaram, mas assim, as lojas que fecharam foram 100 e poucos, 200 lojas, a gente continua com 1.700 lojas. Então, impactaram sim, mas não é somente isso que fez a gente reduzir as emissões. Escopo 1 também, a gente, assim, você vê que não é nem a tamanha diferença ali, escopo 1, escopo 2, escopo 3, que faz maior diferença aí a partir de 2023, né? Até porque essa mudança de lojas e esse encerramento de lojas se deu a partir de 2023. 2022, não. Então, o que reduziu drasticamente foi mais no escopo 3, de restante, não. De restante foi realmente a manutenção do nosso processo de redução de emissões. A gente consegue verificar essa diferença com base, né, em todos esses reportes que a gente recebe mensalmente. A gente consegue verificar a diferença do que a gente tem, do que foi de consumo de loja, o que foi de consumo de centro de distribuição, o que foi de escopo 1, de escopo 2, de escopo 3. A gente consegue fazer essa análise. Não sei se eu te respondi, mas... Vocês conseguiram fazer o desconto das que saíram em relação às que ficaram ou não? Porque, a princípio, assim, se 2023 fechou um monte, em 2022 você tinha todas elas, Sim. e você mantém ali, porque eu vejo ali o gráfico 2022 e 2023, meio que continua Exato. mesma coisa. Então, saiu um monte, ou seja, se eu pensar que saiu um monte e continua a mesma coisa, dá uma impressão de que não reduziu. Entendo. Posso fazer uma? Só Aguardando, só porque, assim, se tiver um indicador de intensidade, por exemplo, emissões por metro quadrado de loja, fica fácil de visualizar, né? Porque as emissões brutas a gente não consegue avaliar efetivamente o quanto é. Então, acho que até uma contribuição, assim, indicadores mais precisos, intensidade, pode ser interessante. Eu ia fazer justamente esse apontamento também sobre parcelaria dos americanos. Fazer justamente esse apontamento. É que a gente não consegue trazer aqui em detalhe. Mas um ponto importante no processo de reestruturação é a busca pela eficiência. E isso refletiu muito na redução das emissões. Um exemplo é o escopo 3. A gente conseguiu integrar muito bem a malha logística. A gente tinha 2 malhas, uma malha para uma coisa, uma malha para outra coisa, na integração dos negócios, na busca pela eficiência, a gente conseguiu reduzir. A mesma coisa para o processo de loja. Talvez lojas que não processem muita atividade da empresa. Faz sentido manter essa loja aberta no processo de reestruturação, numa gestão de crise? Não. Então, para que manter essa empresa aberta? Então, além disso, e a gente tem esses detalhes também, a gente reportou, a gente tem isso em reporte, também tem um reflexo grande pela busca da eficiência operacional, tá? Mas esse ponto, ele é relevante. A gente quis destacar a redução das emissões, obviamente, não é um segredo de sucesso. A gente não está trazendo ali a fórmula mágica, ela não existe. Mas o processo de estruturação
impacta diretamente. Porém, a gestão também funciona, a busca pela eficiência operacional, ela reflete também. No momento de crise, não pensar fora da caixa, muitas emissões eram emissões que não faziam sentido. Então, no processo desse, olhar algumas emissões, eu falei, poxa, isso aqui a gente emitia para quê? Para que manter 2 malhas, 3 malhas? Para que não pensar na eficiência de rota logística? Para que não pensar em outros modais de entrega para leste maio, por exemplo? Tudo isso levou a gente a pensar fora da caixa e impactou também. Mas eu agradeço a indicação, né, para a gente trazer esse fator, considerando o metro quadrado, para essa análise. Obrigada. Mas é uma ideia legal, né? Sim. Que a nossa amiga lá do campo deu, quadrado. Tem mais uma pergunta ali, depois eu vou fazer uma do chat, aí eu volto para lá, tá? Boa tarde, primeiramente, parabéns pela apresentação. Você apresentou um fluxo de processos, né, de como vocês fazem essa coleta de dados. Uma dúvida que me surgiu, se vocês pegam uma planilha de cada local, eu queria entender como vocês fazem essa automatização de edição de diversos dados, como o time de contabilidade fica responsável por essa verificação. Eu queria entender como vocês fazem essa verificação, pensando que vocês têm diversos locais, diversos anos, né? Como vocês fazem essa centralização desses dados para depois preencher na plataforma do GRG. Acho que essa é a minha dúvida de sistematização dos dados. Sim, é mais uma sistematização mesmo do que uma automatização de fato, mas a gente criou para mesmas fontes, né, similares. Então, a energia de loja, energia de CD, energia de escritórios, que são diferentes pontos focais que reportam, a gente criou sistemas, planilhas mesmo, onde a gente, todos eles reportam no mesmo lugar, numa mesma unidade de medida, e a gente tem acesso mensalmente, então quando a gente entra nessa planilha, a gente já consegue visualizar todo esse consumo, e aí pode de tudo, né? Aí são os transportes também, então o time de transporte normalmente é mais centralizado, porque normalmente é o time de logística que reporta de tudo. Mas a gente consegue visualizar dessa forma, separado por tipo de emissão, né? E aí, a partir daí, a gente consegue entrar nessa planilha, olhar e fazer os cálculos com base no somatório de todas essas fontes e jogar na planilha de GHG. E, além disso, a gente faz também a conferência, né? Assim, a gente é um processo que demora justamente porque eles reportam e a gente confere com a evidência. Né? Então, a gente precisa conferir que o que está sendo reportado ali tá certo. A gente não, obviamente, a gente dá o treinamento justamente para evitar que a gente precise ficar conferindo, enfim, dado por dado ali, mas a gente faz minimamente uma avaliação, assim como como se fosse uma auditoria interna ali dos dados, para depois para depois reportar na ferramenta e depois fazer a auditoria externa. Obrigada. E aí, entendendo, por exemplo, fazem essas verificações mensalmente. Sim. Então, é um time específico para isso, porque tem trabalho. Sim. Eu e mais algumas pessoas. mas sim, a gente tenta fazer dessa forma mensal, óbvio, né? Que às vezes, em um mês que a gente está, às vezes, um pouco mais atolado de trabalho com outras demandas, a gente depois olha os 2 últimos meses, alguma coisa assim, mas a gente pede esse reporte mensal justamente para a gente conseguir fazer um monitoramento e não acumular depois para a gente ter que ir olhando todas as evidências e para a gente saber, porque se a gente consegue verificar lá no início, né, que algum dado está sendo reportado errado por algum motivo, a gente já corrige lá no início. Muito obrigada, Não. Vou voltar aqui só para uma pergunta do chat, tá? Ó, a Mariana, da LAR Cooperativa, ela gostaria de saber qual a plataforma utilizada para coleta de dados e se seria uma plataforma interna da Americanas. Na verdade, não deixa de ser uma plataforma interna, porque é um sistema que só associados americanos têm acesso, né, que é dentro da nossa rede, mas hoje ainda é Excel, que a gente consolida os dados. Isso que eu falei, a gente está um passo atrás, mas para a gente conseguir montar esse processo
para posteriormente a gente conseguir automatizar isso, né? Porque de fato é um trabalho, é algo que demanda muito tempo e a gente sabe que hoje, né, a automatização ela consegue realmente facilitar tudo isso. Mas é um sistema, é um Excel, na verdade, alguns, né, como eu estava explicando, a gente separa por tipo de fonte, tipo de emissão, e eles acessam essas ferramentas dentro do nosso sistema, da nossa rede interna, para reportar os dados. Obrigada. Acho que tem uma pergunta ali atrás. Oi, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu sou Isadora. Eu trabalho na IBH, que é uma holding que administra 4 concessionárias de rodovias pelo Brasil, né? A gente tem 3 aqui no estado de São Paulo e no Paraná. E a gente está nesse processo de automação também, né, das nossas emissões. E eu vi que você colocou ali na parte de processos que vocês passam a planilha de GHG para outras áreas e inserirem os dados. Eu queria entender, a gente está indo mais ou menos por esse caminho também. Eu entendi que é uma planilha. É uma planilha, não é a ferramenta do GHG. A ferramenta do GHG a gente coloca, né? O time de sustentabilidade, vou te contar. Mas a gente coloca, mas essa outra planilha que a gente coloca mais ou menos com a mesma visualização do que a gente precisa para eles reportarem e a gente extrai dali e coloca. Desculpa, pode continuar. Sem problemas. E esse reporte ele acontece mensalmente, né? Pelo que você comentou. E eu queria saber se vocês têm alguma dificuldade com relação aos dados do escopo 3, porque é um ponto que a gente tem dificuldade de estabelecer frequência mensal, né? Principalmente com relação a resíduos das operações, porque aí tem vários resíduos, né? Vamos dizer assim, desse gerenciamento dos resíduos de destinação, enfim. E a gente tem dificuldade de estabelecer essa periodicidade com relação aos dados do escopo 3. E eu queria saber um pouco como é que foi lá na Americanas com relação a isso. Eu acho que o escopo 3 acho que é o terror de todo mundo. Mas, assim, eu digo de uma forma geral, tá? Escopo 3, realmente, a gente tem uma dificuldade maior. Alguns dados a gente depende de terceiros. Quando a gente fala de emissão cada trabalho, por exemplo, a gente tem que fazer... Depende de uma análise muito, né, abrangente de dados, enfim. A Americanas tem hoje mais de 35 mil funcionários, então, assim, é realmente algo que a gente muitas das vezes depende às vezes até de terceiros mesmo, assim, a agência de viagem que manda para a gente que faz esse controle, que é um terceirizado que faz esse controle. Então, realmente é mais difícil. Vou te confessar que às vezes a gente não recebe mensalmente, mas a gente preza por manter esse controle dessa cobrança e por reforçar a importância de ter esse dado. Justamente porque para não chegar depois e a gente perceber que todo o reporte estava errado, estava faltando alguma informação, alguma coisa assim, e ter que ficar nesse desespero aí de conseguir a informação. Só que assim, isso não acontece também só para o escopo 3, tá? Sendo bem realista, a gente às vezes... algum ponto focal, às vezes do CD, da distribuição, demorou para reportar, às vezes ficou ali 2, 3 meses sem reportar aquele dado. Eu acho que isso é um problema de quando essa coleta é manual, né? Isso de fato, é uma questão, mas hoje é a forma que a gente né, trabalha, enfim, para conseguir no futuro a gente conseguir colocar esses dados. Aí eu espero, né, que eles não vão reportar para mim. Esse dado vai direto para o SAP, de repente, né, que a gente trabalha também. Então, assim, vai ser algo mais fácil. Mas sim, acontece. A gente... não vou saber te dizer qual é a fórmula para a gente conseguir receber isso, porque às vezes acontece a gente receber, às vezes não, mas a gente mantém sempre reforçando a importância de ter isso mensalmente para monitoramento, para conseguir acompanhar. Obrigada. Acho que tinha 2 pessoas que você fazer mais alguma pergunta. Eu tenho. Ela tinha uma colega falando. Ela falou. Isso eu queria apresentar. Trabalho na Brasol, na Campina, a gente chama de uma empresa de energia fotovoltaica. E eu acho que juntando com o que ela falou, essa parte de periodicidade foi uma coisa que nós, o time de sustentabilidade, passamos com isso, né? Porque para você conseguir aplicar dentro do escopo de trabalho da pessoa, da atualização da planilha e tudo mais, é difícil também entender a importância.
Você falou um pouco sobre treinamentos que vocês aplicaram e queria entender se houve essa parte de engajamento. Então, seja dos colaboradores de diversas diretorias, diversos locais, como aconteceu isso dentro da Americanas, para vocês conseguirem ter atualização das planilhas. Eu acho que é o principal que o time de estabilidade faz. A gente precisa das outras áreas trabalhando com a gente. E a parte de engajamento é uma área que precisa de muita atenção e técnica para ser realizada. Sim, sim, não, sem dúvida. Eu acho que um dos pontos principais é a gente conseguir engajar esses, principalmente, acho que todo mundo, né, que está na companhia, mas principalmente esses focais que reportam os dados para a gente, como eu falei, para eles entenderem não só que eles estão, eu preciso colocar esse dado aqui nessa unidade de medida porque foi assim que me pediram. Não, a gente faz com que eles entendam por que eles estão reportando aquilo, qual a importância daquilo ser 100% confiável e como evidência, né, que a gente precisa comprovar aquilo. Então, tem que ter, de fato, esse engajamento, sem dúvidas. Por isso, até a importância do treinamento. Eu acho que o principal, né, ponto assim, de melhoria que a gente verificou. E aí eu digo, eu trouxe mais falando das subsidiárias aqui, porque isso a gente tinha já, de certa forma, com a operação da Americanas, e a gente precisou implementar isso também para os pontos focais das subsidiárias, para entender mesmo, mostrar. E assim, não sei se eu falei na hora da apresentação, mas depois a gente leva para eles de volta o resultado, né, que a gente teve, o quanto isso gerou de gestão e tudo mais, para eles entenderem o que o reporte deles lá, mensal, o que isso gerou, né, como isso é importante para a companhia. Então, a gente leva, falando, a Americanas é pelo ouro pelo 8º ano consecutivo, porque a gente fez isso e tal. Então, a gente, sem dúvida, o engajamento é muito importante, porque a gente sabe que a gente, do time de sustentabilidade, a gente tem total noção da importância do reporte, a gente tem total noção da importância da mitigação, da redução das emissões, mas nem todo mundo da companhia né, vê dessa forma e, às vezes, muitas vezes, nem sabe o que é o GHG. Então, de fato, a gente faz esse engajamento com treinamento e com comunicação interna também para todos os colaboradores associados americanos, não só os pontos locais, mas todo mundo que acessa ali o nosso place para entender o que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando com o inventário de emissões. Pessoal, eu acho que vou deixar uma última pergunta, mas muito rápida. Tem 4 pessoas no chat também perguntando. Será que, Beatriz, você disponibiliza seu e-mail para o pessoal que tiver dúvidas? Sim, claro. Então, pessoal, eu vou enviar o e-mail, tá, da Beatriz. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, acho que depois, no final da apresentação, tem Não. para o pessoal aqui? Não, mas se alguém tiver interesse, né? E também, pessoal, depois a gente tem o Coffee End, aí se vocês quiserem conversar mais com os palestrantes, fiquem à vontade. Só mais uma pergunta e a gente fecha rapidinho, tá? Boa tarde. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Também faço parte do time de sustentabilidade. Sei do desafio aí, faço parte da TPF Engenharia, uma empresa de engenharia consultiva. A gente teve os mesmos desafios no treinamento dentro do pessoal da logística, envolvendo os escopos 1, 2 e 3. A gente passou por um processo também de fluxograma e de desenho. Eu queria perguntar se um 2 em 1, assim, vocês falaram da dificuldade com o deslocamento casa-trabalho. A gente tem uma equipe de desenvolvimento de sistemas, a gente criou um aplicativo para que os próprios colaboradores conseguissem fornecer e conseguissem trazer a realidade e a flexibilidade de cada um, seja ele no presencial, no híbrido, no remoto. Então, a gente conseguiu trazer flexibilidade para o questionário com o aplicativo. Queria saber como vocês conseguiram também sanar isso e vencer esse desafio que é o deslocamento casa-trabalho de Corpo 3, né, como um todo. E também, principalmente, nessa parte aí da cadeia de valor, do transporte downstream, upstream, o frete, como fazer essa questão da sistematização dessa distribuição. Então, se tem um frete, como é que ele sai, como é que ele volta, como é que vocês conseguem rastrear realmente toda essa informação para estar bem amarrado, não ter duplicidade. Eu imagino que essa parte de cadeia de valor, tanto que chega quanto tudo que sai, seja o maior desafio, né? Então, minha pergunta era mais nesse sentido. Começando pela parte de edição casa-trabalho, hoje a gente calcula através assim, de uma base de dados do RH, onde a gente tem onde, né, assim, pelo menos esse bairro, os nossos associados trabalham,
E aí a gente está falando do Brasil inteiro, literalmente, e também dos diversos locais de trabalho que eles têm. Então, a gente faz esse cruzamento de dados de onde mora e aonde que eles vão trabalhar. E também a gente leva em consideração se esse associado ele tem vale transporte, por exemplo, porque nem todos têm, né? Nem todos, na verdade, todo mundo tem direito, mas nem todos optam por utilizar. Então, a gente verifica também, porque se ele utiliza isso, sinal que ele usa transporte público. Se não, se vai de carro, né? Então, a gente faz também toda essa análise de dados. É complexo, como eu falei, são mais de 35 mil funcionários, mas a gente tem essas informações, né, pelo RH da Americanas, e a gente consegue chegar num número bem aproximado, né, assim, né, eu não vou te dizer que é um número exato, mas é um número bem aproximado, considerando quem vai de carro, quem vai de ônibus, quem vai de metrô, trem, enfim, a gente consegue fazer esse cruzamento de dados. Obviamente, né, como todas as categorias aí do GHG, a gente está sempre buscando aprimorar para que esses dados sejam cada vez mais confiável não é a palavra, mas cada vez mais certo, né, para que a gente entregue da melhor forma possível, que a gente consiga, porque às vezes já teve caso da gente fazer um cálculo, considerar um cálculo que na verdade estava dando que a gente tinha uma missão maior do que de fato a gente tinha, quando a gente, antes de reportar, quando a gente ainda estava no período ali dos cálculos. E aí, conversando com o RH, a gente percebeu que não, a gente está considerando aqui que muito mais gente vai de carro, quando na verdade não é. Então, assim, a gente faz todo esse cruzamento, principalmente as pessoas que vão de carro, as pessoas do escritório, mesmo assim, nem todo mundo, eu não vou, por exemplo. Mas a gente faz esse cruzamento de dados. E com relação à cadeia de valores Escopo 3 também, hoje a gente ainda não reporta todas as categorias de Escopo 3 para downstream e upstream, né? Transporte, a gente considera, a gente faz o reporte, mas não é de tudo. De fato, também como eu falei, Escopo 3 sendo aí o terror, mas de fato um desafio para Americanas, com uma empresa com, nem sei te dizer o número de fornecedores que tem, então, de fato, a gente ainda não consegue reportar toda a cadeia de valor, mas a gente reporta o que a gente tem acesso, assim, de AMI, principalmente, também, que a gente tem a AMI, não sei se você conhece, e então a gente faz o reporte ainda reduzido dessa categoria. Mas tá bom. Vai ser que a gente está passando Do do tempo. tempo. Depois acho que vocês podem conversar mais no copo, pode ser? Beleza. Vou passar para o Isadão agora, seguindo direto, gente, que estamos meio atrasados. Só uma informação. Eu preciso que você fique na sala, porque depois dos palestrantes eu peço para ficar na sala que a gente vai fazer fotos aqui, tá? Então, se vocês puderem ficar aqui, pode sair tranquilo. Pode pegar. Sabia, você pode perceber melhor aqui, por favor? Sério, obrigada. É para deixar desligado. Obrigada. Me interessa, não mudei. Minha roupa é Isso. Tá.
É isso aqui mesmo, né? Eita, agora. Talvez você vai ajudar com o pessoal da vitamina. Nem aí está passando. Não tá passando. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo passar a apresentação. Coloco uma educação. E aí eu consigo passar. A sua presença, a sua energia, mas já. Obrigada. Mas só você vai me ajudar. Agora, pessoal, vamos lá. Então, agora o Luiz Adão está com a palavra. Ele vai fazer a apresentação dele da GT Soluções Logísticas. Gente, boa tarde. Prazer enorme agradecer ao pessoal da FGV, do Programa Brasileiro de Protocolo, agradecer ao Grupo Toniato da confiança, agradecer a todos vocês pelo tempo, parabenizar os colegas ali. E, poxa, como já foi interessante, né? Eu sou Luiz Adão, gerente da torre de controle operacional do negócio de transporte da GT Soluções Logísticas. E falando um pouquinho do principal desafio, era justamente envolver a operação na sustentabilidade. Ou seja, falar de transporte, a gente já está falando de emissão. A gente trabalha com mais de 700 caminhões, rodando longas distâncias, caminhões pesados, então não é simples substituir. Hoje em dia não é nem possível substituir. Não existe caminhão no mercado hoje para transportar cargas que a gente transporta, na distância que a gente percorre, no peso que a gente precisa transportar. E com isso, a gente precisa fazer a substituição em parte da frota onde é possível, mas fazer a gestão das emissões dos nossos caminhões. Então, trabalhamos alguns anos aí melhorando a qualidade da informação dos nossos sistemas. Então, o grupo, além da transportadora, além de uma empresa de logística, além de uma construtora que faz os nossos armazéns, nós temos uma fábrica de software. Então, aproveitamos essa expertise que a gente tem dentro de casa, ou seja, nosso TMS, WMS, FretCheck, são todas ferramentas internas, e falamos, por que não, a partir do momento que temos a SARA, que é a inteligência artificial, essa empresa da GS Tecnologia e Inovação, que faz parte do grupo, por que não fazer com que ela nos ajude também na parte de sustentabilidade envolvendo a operação? Então, nós temos hoje, dentro da nossa torre, uma visão que já vem de longa data, focada na parte de security, na parte de logística, na parte de safety, e envolvendo agora a parte de sustentabilidade. O sistema ele nos ajuda com relação a escolher, optar, né, por rotas sustentáveis, com menor consumo de combustível, redução do deslocamento vazio, onde a gente tem feito bastante trabalho em parceria com os nossos grandes embarcadores,
a melhor utilização de cargas nas nossas viagens, análise para aplicação de tecnologias mais limpas, que é o que a gente está falando. A gente tem caminhão elétrico, a gente tem caminhão movido a gás, a gente tem caminhões híbridos que são GNV e diesel, e o principal para nós, que temos aí quase 1.000 caminhões rodando, entre frota própria e agregados. A gamificação com a performance EcoDrive, que é o quê? Já que nós emitimos poluentes através do consumo, falando do negócio de transporte, nós estamos performando dentro do limite que aquele veículo, que aquela rota, que aquela condição nos fornece. Então, às vezes, a gente adquirindo 5, 6 caminhões elétricos ou GNV e não fazendo gestão de outros 500 movidos a diesel, o que a gente está perdendo ali em questão de emissão, está jogando todo esse investimento, todo esse planejamento para fora. Então, vou mostrar para vocês um videozinho curto que mostra um pouquinho. Imagine uma torre de controle onde cada movimento é monitorado e gerenciado, não apenas para otimizar a eficiência, mas também para reduzir o impacto ambiental. A plataforma de gestão de emissões de gases de efeito estufa é uma solução inovadora que utiliza uma metodologia reconhecida internacionalmente, base de dados qualificada e tecnologia de ponta para monitorar e mitigar as emissões de carbono. Além de calcular e gerenciar as emissões, a plataforma facilita na identificação de oportunidades em reduzir as emissões com a otimização operacional e apurar os ganhos com o uso de tecnologias mais limpas. Oferece uma abordagem abrangente com tecnologia avançada para ações de redução do impacto ambiental. Ao adotar essa solução, as empresas não apenas impulsionam a eficiência operacional, mas também reforçam um compromisso tangível com um futuro mais sustentável para todos. O que é legal, gente? Aqui já fica até o convite para vocês. Essa ali é a nossa torre de controle aqui em Guarulhos, né? Ali é uma visão da parte de sustentabilidade. A gente adora receber outros transportadores, embarcadores, de qualquer ramo, para a gente poder estar trocando experiências e melhorando cada vez mais as nossas soluções. O que nós fizemos? Pegamos a metodologia, somos caçula, ou seja, é o nosso 2º ano aqui como membro do GHG, e nesse 1 ano, a nossa enorme equipe nesse trabalho, eu, Matheus, que está aqui conosco, e a Sara, que é a inteligência artificial. A gente trabalhou bastante para estar entregando essa primeira etapa. E o que é interessante, né? Pegamos já uma estrutura rica de informação, uma base de dados muito já consolidada com relação à nossa parte operacional. É uma empresa já cinquentenária, há 35 anos com esse TMS em franca evolução. E aí resolvemos, com a possibilidade de plugar a Sara, que é um negócio à parte, ou seja, a gente viu aqui os colegas falando de SAP, ou de outro TMS, ou de qualquer outro sistema. A partir do momento que a empresa tem as informações disponíveis com qualidade, plugou a Sara, ela vai entregar o que ela entrega para o nosso negócio. Resolvemos o quê? Fazer uma gamificação, assim como eu falei, que a gente precisava engajar a parte operacional, o principal é engajar o motorista. Então, nós fizemos um programa de bonificação, que é essa gamificação, toda automatizada, onde a Sara faz esse processamento a cada embarque, e nós estamos falando de todos os embarques da empresa, e ela avalia a emissão de gases, efeito estufa, baseado no consumo do veículo, envio de todas as máquinas de jornada e o cumprimento dos tempos de jornada do descanso, zero avaria de trajeto, seria avaria por conta do culpa do motorista, responsabilidade, perdão, zero multas e infrações durante a viagem, o cumprimento dos limites de velocidade, e aí a gente está falando, seja de uma empresa que ainda não tem, pega só a informação da telemetria e determina
uma velocidade máxima para esse motorista viajar carregado ou vazio, ou sejam operações como nós temos com o rotograma falado, onde você tem ali a cada trecho da estrada a velocidade que esse motorista deveria estar e a inteligência artificial está ali atuando em tempo real, inclusive encaminhando esses desvios para quem é de direito tratar, e você poder tomar uma ação imediata ali a partir desse desvio. Envio de todos os comprovantes, os nossos comprovantes de entrega são todos encaminhados através da Sara, que tem uma conferência para saber se o caminhão realmente está no ponto correto, se aquele comprovante é de fato daquele cliente, e aí integra com qualquer aplicativo hoje que se usa para trazer o comprovante de entrega. Para nós é uma facilidade muito grande, porque a gente utiliza o WhatsApp para fazer isso. Então, ninguém tem dificuldade. Hoje é muito simples. A velocidade em transacionar informação também é muito eficiente com relação ao WhatsApp. Facilidade de integração. Acabamos com as dificuldades que os motoristas tinham. São vários embarcadores, cada um utilizando um aplicativo para poder confirmar a entrega, algumas dificuldades de acesso, outras de manuseio, então a gente conseguiu sanar isso também. Verificação de calibração de pneus e evitar a marcha lenta prolongada, desligando o motor quando o veículo estiver parado, ou seja, para evitar o consumo nesse momento. Então, ali no exemplo, está vendo de como a informação vai para o motorista, está ali, ele atingiu 100 pontos na viagem, SPA é um código de uma viagem que saiu aqui de São Paulo, e vai mostrando para ele a cada viagem que ele realiza. Ou seja, ele inicia o mês com um saldo X de premiação e depende dele manter aquela premiação. Ou seja, nós não falamos de nenhum indicador que não faça parte do dia a dia do motorista. Ele já é remunerado para fazer isso que nós estamos passando aqui, só que a gente ainda paga um adicional. E hoje o indicador mais importante, que tem o maior peso, é a emissão de gases de efeito estufa nas nossas operações. Quais são as vantagens, né? Elas vão de encontro com as características do Programa Brasileiro de GHG Protocolo. A metodologia que a gente está aplicando, eu não dependo de uma marca de caminhão, eu não dependo de um sistema de telemetria, então nós colocamos a metodologia dentro do sistema e ela está apta ali a processar essas informações de forma muito interessante. A consistência, base de dados qualificada, aí que é o maior trabalho, é realmente você ter uma base íntegra, uma base confiável para você aplicar a metodologia com assertividade. Transparência, as informações são claras, públicas, auditáveis, no final elas se confrontam com o que a gente passa no final do ano para o programa. Relevância, fonte de maior emissão de impacto no transporte, que é o combustível. Integridade, contabilização de 100% de embarque. Hoje não sai nenhum caminhão da empresa que seja para fazer uma manutenção externa, que seja para fazer uma viagem de donativo, qualquer coisa desse gênero, ela sai com um planejamento e esse planejamento vai fazer o mesmo processo de contabilização. E a melhoria contínua, que é a aplicação da inteligência artificial, que a gente introduziu agora, e também a adoção de novas tecnologias no processo. O que é bacana? Aqui não está dando, está pequenininho aqui, mas vai dar para entender. A gente emite para os nossos clientes, e aí a gente está falando para o cliente, também para o cliente do cliente, relatórios mensais, e nesse caso aqui é de um cliente de pequeno porte, o anual dele, trazendo os indicadores dele. Então, eu não contabilizo mais só o da Toniata, eu consigo entregar para qualquer empresa e para todos os clientes dessa empresa como que foi a performance naquele período. Ou seja, os números absolutos que a gente está vendo, aqui, os números absolutos desse cliente no período, a gente consegue identificar como que foram as emissões, mês a mês, quantos quilos de CO2 eu emiti para entregar cada tonelada de produto desse cliente, como que foi isso por grupo de veículo, como que foi isso por cada cidade, ou seja, de repente você pode fazer, através desses inventários, uma parceria. Estou falando de um cliente pequeno. A gente tem cliente que emite esse número de emissões, a nossa operação junto com esse cliente emite esse número de emissões em um dia. Aqui, onde são os destinatários, como que estava a perna carregada e a perna vazia nessa operação, ou seja, emitir
gás de efeito estufa é ruim de qualquer jeito, mas de forma improdutiva é pior ainda. E a gente sabe que enquanto tem um transportador voltando vazio, tem outro voltando carregado. Ah, Luiz Adão, então você está dizendo que todos os transportes deveriam estar no grupo Toniato. Não, a gente não é capaz de transportar 0,5% da cadeia da demanda do nosso país. É que realmente, junto com os nossos embarcadores, a gente consiga fazer negócios que sejam mais saudáveis para todas as empresas. Muitas das vezes a gente vê um bid de um cliente, a gente conseguir uma operação que eu vou para o Mato Grosso e o meu concorrente volta. Em contrapartida, eu vou para o Rio de Janeiro, ele vai para o Rio de Janeiro e eu que volto. Será que não seria mais interessante ele ficar com a perna inteira do Rio de Janeiro e o Grupo Toniato ficar com a perna inteira do Mato Grosso ou vice-versa? Será que não tem eu estou indo com o produto acabado, será que não tem resíduo para a gente poder voltar e não voltar com uma outra empresa? Além de reduzir a emissão, a gente reduz custo. Com certeza o cliente vai pagar bem menos frete do que para outras empresas. Então, isso trouxe a abertura de muito diálogo com os nossos clientes. E aí a gente também, além disso, de reduzir, mitigar, reduzindo o deslocamento vazio, igual a gente falou, melhorando as nossas malhas, a gente também, através desses relatórios que a gente viu anteriormente, a gente começa a receber, e a Sara, ela vai sendo introduzida e ela vai aprendendo ali. A metodologia é simples, tá? Colocou a metodologia, ela já aprendeu em 30 segundos. Depois ela começa, como ela está analisando o nosso banco de dados o tempo todo, as informações estão online. A cada abastecimento da frota faz uma integração, a partir daquela integração a informação já é outra. Então, é em tempo real a plataforma que a gente estava vendo naquele vídeo. Então, a partir desses relatórios, a gente também consegue, e insights da Sara, a gente consegue enxergar possibilidades como aqui. Um grande embarcador nosso, nós podemos apresentar para ele uma possibilidade de colocar kit GNV em veículos a diesel, tornar esse veículo híbrido, preservando a capacidade de carga nominal, ou seja, não vou perder capacidade de carga nominal, não vou perder autonomia de rodagem, que é um desafio para veículos elétricos, 100% GNV. Vou precisar ter uma solução para garantir o abastecimento, eu não posso deixar esses caminhões parados uma vez que eu estou mexendo nele, e ter uma contingência, porque eu posso ter uma dificuldade de abastecer. E numa proximidade onde eu tenho oferta de biometano. A gente sabe que o biometano imposto é algo que vai demorar muito tempo ainda para acontecer. A gente precisa de parceiros, grandes embarcadores, e também está tirando direto de quem está produzindo isso. Então, a gente viu essa possibilidade. E aí a ideia é adequar a frota, que isso já se realizou. Em um ano desse trabalho, adequar a frota dessa operação, reduzir em até 85% as emissões, que aí a gente já está falando do uso do biometano, não é mais do GNV, e neste caso o cliente ele já tem política, é uma grande multinacional, ele não se interessa por descarbonizar, mas dentro do projeto, por ter uma redução tão relevante, ele se interessou em ter a descarbonização do saldo restante para esse projeto. O que é interessante? Esse aqui são os números que nós reportamos à Fundação Getúlio Vargas, né? O ano passado, no ciclo 23, referente a 22, foram 23.684 toneladas de CO2 equivalente para 19.718 nesse ano, onde nós rodamos 31 milhões de km, arredondando, né, em 2023, no ciclo 23 e 27 no ciclo 24. Aí veio uma pergunta excelente para a nossa colega, né? Para a bela apresentação da Americanas. Poxa, foi através de eficiência ou foi através de alguma decisão da empresa, né? De entregar algumas rotas, perder o negócio, conquistou novos negócios, e foi realmente estratégia. Esse ponto aqui é estratégia. Algumas linhas longas que nós fazíamos, nós deixamos de fazer. Então, consequentemente, já vai reduzir. Isso quer dizer alguma coisa para a eficiência? Nada. E eu preciso ter a eficiência. É onde entra a gamificação. A gente conseguiu melhorar o nosso coeficiente de quilo de CO2 equivalente por km
de 0,7532, a gente tem isso por veículo, por operação, esse é o consolidado no ano. 0,7532 para 0,7249, ou seja, 3,78% a menos. Qual foi o ganho efetivo? Com realmente gestão, 890 toneladas a menos com gestão. Não tem, daquelas 4.000 toneladas que a gente reduziu, 890 foi graças a esse trabalho. 13,1%, porque a gente fez ações como aquela que a gente mostrou ali, de colocar veículos com tecnologias mais limpas, mais 86,9% a gamificação. Veja como é importante, gente. Nós colocamos, ainda um número muito pequeno, mas nós estamos falando de 25 caminhões entre cavalos mecânicos a gás, veículos elétricos e veículos híbridos. 25 veículos deixaram resultado, uma melhoria de 13,1%. A melhor gestão do consumo com a gamificação, 86,9%, porque a gente está falando de 700 veículos. As empresas, a maioria das empresas de transporte, do modal de longa distância, operam dessa forma. O combustível, o diesel, vai fazer parte ainda, infelizmente, da nossa rotina um bom tempo. Aí, claro, temos a meta de até 2028 não ter mais nenhum carro que não seja Euro 6, mas Euro 6 também é diesel. Euro 6 tem uma melhora muito grande na partícula preta, na fumaça preta, mas com relação à emissão de gás de efeito estufa, essa melhoria não é tão significativa. Ela melhora sim, porque queima melhor o combustível, mas não é nada que vai dar um efeito de 8, 10, 15%, como uma tecnologia mais limpa oferece. Então, como eu sei que o tempo é curto, deixo aqui o meu contato. Gente, fica o convite. É muito rica essa troca. É uma pena, eu sei que a gente fica aí nessa correria, mas se fosse possível, uma dica que eu daria aqui, se fosse possível a gente criar um grupo no WhatsApp para a gente poder trocar figurinha. Não é para ninguém ficar ligando para ninguém. A gente pode aprender muito. Os parceiros ali, eu quero falar, não acaba aquele grupo com os dois ali não, pelo amor de Deus. Porque o escopo 2 e 3, nós estamos engatinhando. Como a gente pode aprender com vocês? E também trazer um pouquinho do que a gente está construindo lá nas discussões com bastante esforço. Queria agradecer aqui rapidamente ao Matheus, ele tem um papel fundamental. Agradecer ao Lucas. Gente, firma com o Lucas, da FGV. Esse cara é fora de série, é um cara que realmente eu falei, Matheus, cola nele, casa com ele. Eu já estou com 51 anos, estou casado há 25, você é um cara novo, casa com ele e vamos fazer a coisa avançar. E realmente o Lucas é uma pessoa muito importante, assim como o Matheus, para desenvolver esse início de caminhada. Eu acabo falando demais. Obrigada, Luiz. Pessoal, então acho que pelo tempo a gente não consegue abrir para perguntas, mas a gente vai ter o Coffee End agora e acredito que muitos devem ter dúvidas para tirar com o Luiz e a gente está à disposição. Com certeza. Inclusive o time do Luiz está aqui também. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, acho que o evento foi muito produtivo. Acho que o pessoal lá do auditório já avisou vocês, mas a gente tem um material informativo do ciclo 2025 já disponível no site. E, em nome da equipe do GHG, eu agradeço a presença de todos e a gente vai fazer um fechamento com o Coffee End lá no auditório de entrada. Então, se vocês puderem descer para lá. Gente, obrigada.